Nesse exercício, vamos começar a explicar como a gente procede para calcular fluxos de vetores, né? E essa é uma coisa importante, né? Porque ela aparece, essa questão, tanto na forma integral, né, da lei de Gauss, né, por exemplo, quanto na forma integral da lei de Ampère, assim como numa das leis da magnetostática. Então, cálculo de fluxos é muito importante, né? Ora, aqui o que nós estamos querendo é calcular o fluxo de um vetor constante ao longo de uma superfície plana em função do ângulo entre a normal à superfície e o vetor, né? O ângulo que nós chamamos de ângulo θ, né? Eu quero, então, dizer que o nosso interesse é justamente, de acordo com essa figura, expressar, né, o fluxo de um vetor constante, né? Indicamos aqui esse vetor como sendo E, mas pode ser um vetor qualquer, né? E a normal, a superfície que está aqui nessa cor vermelha, né? Eu quero lembrar apenas a definição de fluxo, né, de um vetor qualquer, né? Aqui é o vetor E, né? Mas, na realidade, o fluxo ele deve ser pensado como uma soma, né? Então, o fluxo de um vetor E, ele, na verdade, é pensado como uma soma do seguinte tipo, né? Eu considero elementos de superfície, né? Aqui eu vou indicar, então, elementos de superfície. Aqui eu tenho um elemento de superfície. Aqui eu tenho um outro elemento de superfície. Aqui eu tenho um outro elemento de superfície, de forma que é igual a esse elemento de superfície que eu vou designar por ΔS. E aí, é claro que eu tenho que colocar um ΔS aqui com um índice I e aqui um vetor em cima e o produto escalar com, digamos, o campo elétrico naquele ponto no qual temos uma superfície cujo módulo é ΔS índice I, e agora eu tenho que somar sobre todas as pequenas superfícies, I indo de 1 até N. No final, o que nós devemos fazer, né, na realidade, é uma soma de Riemann. Colocamos esse índice N tendendo a infinito. Mas, veja que aqui eu tenho a seguinte questão que é relevante, que é o seguinte: ΔSI, que aparece aqui, é um vetor cujo módulo é igual a ΔSI, que é a área de um desses pequenos elementos de área, né? De um desses pequenos elementos de área, vezes a normal à superfície, por aquele ponto no qual se localiza esse elemento de superfície, né? De forma que aqui eu quero chamar a atenção para o fato de que a normal, em geral, ela é diferente em cada ponto. Por exemplo, nesse ponto, a normal à superfície é esta, em vermelho. Nesse ponto, a normal é esta. Neste ponto, a normal é esta. Neste ponto, a normal é. E neste ponto, a normal é esta. Ou seja, a normal é a normal ou a perpendicular à superfície por aquele ponto, né? Muito bem, de forma que essa é, na realidade, a situação, né? Eu tenho aqui vários pontos, como eu estou indicando aqui, olha, em cada ponto eu tenho uma normal. E é isso que muitas vezes complica o cálculo, porque é isso mesmo. E o campo elétrico, por outro lado, ele também pode assumir valores e direções e sentidos diferentes em cada ponto. Então, eu tenho que tomar o produto escalar em cada ponto daquela
pequena superfície, que é esta aqui que estamos indicando nesse caso, né? Dessa pequena superfície, eu devo considerar o produto escalar de n com e, envolve esse ângulo θ, né? Mas essa aqui é a iésima superfície, E esse elemento de superfície é a ΔSI, a normal à superfície foi indicada, né? E, portanto, o produto escalar é igual a n escalar k. No caso, é o cosseno do ângulo θ, né? Então, é isso que a gente precisa levar sempre em conta, né? De forma que, se o vetor for constante ao longo da superfície, então a coisa fica mais fácil. Porque eu preciso, como indica aqui essa animação, a normal é a mesma em qualquer elemento de superfície. É bem mais simples nesse caso, né? A normal é a mesma. Agora, às vezes, né, o campo adquire direções as mais diversas, então tudo fica realmente mais complicado, porque em cada elemento de superfície eu preciso calcular o n escalar ds, né? Ou melhor, n escalar e multiplicar por ds, né? Então, aqui estamos ressaltando exatamente essa questão do ângulo θ entre e. Agora, nesse exercício, explicitamente, nós temos essa situação. O campo E forma sempre o mesmo ângulo. Olha só, é o mesmo ângulo. O ângulo θ. É o mesmo. Porque o campo é uniforme e a superfície é plana. Tem sempre a mesma normal. Portanto, é isto. Ora, a conclusão é a seguinte, eu tenho sempre, portanto, o mesmo ângulo θ, né, que eu acabei de desenhar aqui antes, né? Então, a resposta é bem simples, né? O fluxo do campo E é igual, vamos voltar à soma. Claro que eu posso considerar integral também, né? A soma de ΔS índice I. Agora aqui eu tenho n escalar E, mas o n escalar E é igual a n, o módulo de n, que é igual a 1, vezes módulo de E, né? Vezes o cosseno entre eles. Portanto, isto aqui é igual a E vezes cosseno θ. Ora, eu posso colocar E cosseno θ em evidência e eu tenho, portanto, que φe é igual a E cosseno θ vezes, agora, a soma sobre esses elementos de superfície infinitesimais, né? É claro que, no caso mais sofisticado, nós estamos falando da integral de ds. Vou voltar a esse ponto daqui a pouco, né? Então, isso aqui, por outro lado, é igual à área da superfície. Portanto, o fluxo do campo E, quando o campo E é um campo uniforme, é igual a E vezes a área, E vezes área, vezes cosseno θ. Ora, eu poderia também aqui escrever, claro, em termos de integrais. É a mesma coisa, só é que é de uma forma um pouco mais sofisticada, né? Igual a integral, né, de E, agora uma integral de superfície, né, na área A, de ds vezes n escalar E, né? N escalar E, né? E isso aqui me dá E vezes cosseno θ, portanto, isso aqui é igual a E cosseno θ, que é o mesmo ângulo sempre, vezes a integral dupla de ds, é uma integral de área, de superfície, né? Mas isso aqui é igual à área, portanto, igual, agora usando integrais, E vezes cosseno θ,
vezes a área, né? E com isso, então, nós encerramos o nosso problema.